Fala galera, no esse podcast, retornando aqui aos trabalhos. Bem, na aula passada nós falamos sobre a despesa pública e já falamos também, antes dessa última aula, sobre receita. Vamos falar hoje sobre o ciclo orçamentário. Qual é o processo orçamentário, quais são as etapas, as fases pelas quais passam o processo orçamentário, né? São pelo menos 4 etapas, vamos a elas. Muito bem, quais são as 4 etapas orçamentárias? Ou, melhor dizendo, qual é o ciclo orçamentário? Né? Vamos lá. Inicialmente, precisamos entender o seguinte, que o ciclo orçamentário tem um conceito, tem etapas, e a sua importância na administração pública, viu galera, é muito grande. Esse ciclo orçamentário, essas etapas todas, em seu conceito básico, trata-se do processo utilizado para elaborar, aprovar, executar e avaliar o quê? O orçamento público. No dia a dia da gestão pública, o ciclo orçamentário é fundamental para planejar as ações e executar o orçamento ou os orçamentos da gestão pública e seus recursos financeiros. Sem o ciclo orçamentário não existe orçamento público, né, gente? Não tem como você criar, você avaliar, você executar e você ver o resultado. Então, dessa forma, nós compreendemos que o ciclo orçamentário é composto por fases e etapas que devem ser cumpridas pela gestão pública para que sejam processadas as atividades típicas do orçamento público, para que tudo possa ser realizado, criado, executado e avaliado no final. A gente que acha que não tem que ter isso, né? A gente que não entende que o orçamento público deve ser planejado, deve ser criado, organizado por etapas e seguir um ciclo. Caso não siga esse ciclo, não tem orçamento público e a gente não vai ter os serviços públicos sendo executados. Vamos às fases do orçamento público. Quais são, galera? Já citei antes, vamos repetir para vocês. Ele é composto por 4 etapas ou 4 fases, né? Que é a elaboração e planejamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, claro. A apreciação legislativa, que é a discussão, o estudo e a aprovação da lei do orçamento. A execução orçamentária e financeira e o acompanhamento. E, por último, o controle e avaliação. Vamos ver os detalhes de cada etapa, né, gente? A elaboração e planejamento da proposta orçamentária. Conforme o artigo 165 da Constituição Federal, as leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. O que diz o artigo 165 da Constituição? Fala sobre leis de iniciativa do Poder Executivo que estabelecerão 1. Plano plurianual, 2. As diretrizes orçamentárias e 3. Os orçamentos anuais. Então, PPA, LDO e LOA. E no artigo 84 da Constituição também prevê a competência privativa da União sobre as diretrizes orçamentárias, atribuindo exclusivamente ao Presidente da República, sendo ela indelegável. O que diz o artigo 84? Compete privativamente ao Presidente da República, o inciso 23, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. Então, como estamos vendo, é do Poder Executivo a primeira iniciativa que é de elaborar e enviar para o Congresso Nacional. E assim, governadores enviarem para as Assembleias Legislativas e os prefeitos enviarem para as câmaras de vereadores. E vale mencionar que, apesar do Poder Executivo ser o responsável, né, gente, por encaminhar a proposta orçamentária ao Poder Legislativo, os demais poderes, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público, possuem autonomia para criar a sua própria proposta e enviar ao Poder Executivo, que consolida e direciona ao Legislativo. Tá? Então, tudo passa pelo Poder Executivo. Qual a previsão da receita? Estimamos os recursos que se pretende arrecadar no exercício, durante aquele ano, e que servirá de limite para a fixação das despesas. Em consequência, com a fixação das despesas a partir da estimativa da receita, o órgão público responsável pelo planejamento fixará o teto de despesas para cada unidade orçamentária, respeitando os limites legais, claro. Nessa etapa, cada órgão irá
Cada órgão público irá fixar sua despesa com os objetivos e metas previstos dentro da sua responsabilidade, enviando a proposta para o Poder Legislativo, que é o responsável pela segunda etapa do ciclo orçamentário. Lá no Poder Legislativo é que será discutida, avaliada, né, analisada toda a proposta e aprovada no final. Feitas correções, atualizações, etc. e tal. Vamos para a segunda etapa, que é a apreciação legislativa, né? São os deputados, no caso, deputados federais, no caso do Poder Executivo Federal, são os deputados estaduais, no caso do Poder Executivo Estadual, o governador, a governadora, e a Câmara de Vereadores, no caso do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito ou prefeita, né? Esse segundo ciclo do orçamento inicia-se na apreciação legislativa, em que o Poder Legislativo avalia o projeto por uma comissão que trará considerações e emendas e encaminhará para a sanção do chefe do Executivo para a publicação no Diário Oficial, né? Aí pode ser o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial dos municípios. E nessa fase do orçamento, o que acontece? Deve-se ter atenção ao prazo previsto na Constituição Federal para análise e aprovação. Tem que seguir o prazo. O que diz a Constituição? Na questão, por exemplo, no âmbito federal, na esfera federal, né, encontramos a previsão dos prazos para envio do instrumento orçamentário ao Legislativo pelo Executivo, lá no artigo 35 da Constituição Federal, galera. Inciso 1, 2 e 3, que diz: o projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. E 3, inciso 3, o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, veja só, tem os prazos que o Legislativo deve seguir para devolver e os prazos que o Executivo deve seguir para encaminhar, para enviar para o Legislativo. Muito bem. Então, esses prazos mencionados, eles são, na Constituição, não são determinantes para os estados e municípios, em que cada ente possui autonomia em determinar os seus prazos através das suas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, respectivamente, né? Só um parênteses, tá? A Constituição, além da Constituição Federal, nós temos a Constituição dos Estados e temos as Constituições também dos municípios. A terceira etapa do processo orçamentário é a execução. Agora vamos executar, né? Então, o Executivo já criou, planejou, enviou para o Legislativo, que já analisou, agora vamos executar, que volta para o Executivo, para o Presidente da República, governador do Estado ou prefeito, para executar o orçamento. Vamos lá, execução orçamentária e financeira e o acompanhamento, claro, né? Na fase do ciclo orçamentário, da execução, ocorre a arrecadação da receita e a realização da despesa, que será processada durante todo o período do exercício financeiro, geralmente de 4 anos para o PPA e 1 ano para as LDOs e as LOAs. Nessa etapa do ciclo orçamentário, vale chamar a atenção que todo o procedimento deve estar de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e com o lastro do plano plurianual, que é o PPA. Tá? Então, tudo que a lei orçamentária anual, a LOA, determinar, fixar de receita e despesa, deve seguir todos os ditames, as regras, as orientações da lei de diretrizes orçamentárias, que o nome já diz tudo, como disse antes, né? É a lei que dá diretriz, que fala o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, quando não pode, como devem ser feitas as coisas, né? Durante o exercício determinado e fixado a receita e despesa na LOA. E o Poder Legislativo,
O Poder Executivo irá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e as metas de arrecadação em busca do equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa executada na gestão pública. E por último, galera, a última etapa do ciclo orçamentário é o controle e avaliação. Aqui vai entrar também a sociedade, além dos órgãos de fiscalização, claro. Controle e avaliação, vamos lá. Por fim, na última etapa do ciclo orçamentário, encontramos a fase do controle e avaliação. Nela é avaliada a legalidade dos atos de da arrecadação e da despesa, a fidelidade funcional dos agentes da administração que são responsáveis pelos bens e valores públicos, o cumprimento do programa previsto lá nas leis, a realização de obras e demais prestações de serviços. Nessa fase, tudo é avaliado, né? Então, a importância dessa última fase é muito grande, a importância dessa última fase, uma vez que o referido controle do orçamento assegura a aplicação correta dos recursos públicos de acordo com as leis aprovadas. Ou seja, o controle e a avaliação é fundamental, é para fechar, né, esse ciclo exatamente bem fechadinho. É onde se vai avaliar se está sendo tudo que foi planejado, vai ser realizado, vai ser executado como manda a lei. Tá? A legalidade aqui, gente, é o principal de tudo, é o comandante de tudo. Tem que ser tudo conforme o que está aprovado em lei. Nada pode ser feito fora da lei. Caso ocorra, o Ministério Público é acionado, a Câmara de Vereadores também, e as medidas devem ser tomadas. Vamos lá. E com base em quê? O que vai direcionar a gente, embasar, apoiar para fazer esse controle e avaliação? É uma lei também, a Lei 4.320 de 64, que é a Lei do Orçamento Público Brasileiro, que trata sobre o controle da execução orçamentária. E o que ela diz, né? Inciso 1, 2 e 3. O inciso 1, a legalidade dos atos de que resulte a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. Tudo isso tem que ser feito com base em lei. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos tem que ser fiel ao que está na lei, tem que ser fiel ao compromisso com o povo. E 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários, em termos de realização de obras e prestações de serviços. Ademais, galera, o controle do orçamento pode ser executado de duas formas. A primeira, interna, onde cada poder exerce o referido controle, né, que são as auditorias internas, controles internos, ou de forma externa, através do respectivo poder legislativo, com o apoio do Tribunal de Contas. Tá? E, claro, não posso esquecer de dizer que também a sociedade pode fazer esse controle, fiscalização, avaliação, através das políticas públicas, através do orçamento participativo, que é quando a sociedade participa de maneira organizada da elaboração do orçamento. É isso lá no comecinho da história, né? Na elaboração do orçamento, juntamente com o executivo, participando de audiências públicas e trazendo as propostas das comunidades, bairros, associações, sindicatos, e serem reunidas, organizadas e apresentadas ao executivo durante os debates, discussão e audiências públicas para a elaboração do orçamento municipal, estadual ou federal. Tá, galera? Então, gente, essas são as 4 etapas do processo orçamentário, tá? Que são a elaboração e planejamento da proposta orçamentária, a apreciação legislativa, discussão, estudo e aprovação da lei orçamentária, execução orçamentária e financeira e acompanhamento, e por último, o controle e avaliação. Então, galera, bons estudos. Essa é a nossa 4ª aula grátis e básica sobre o orçamento público. Espero que vocês possam apreciar esse conteúdo e terem bons estudos. Ok, galera? E só lembrando, inscreva-se no canal e se vocês querem um conteúdo mais aprofundado, melhor elaborado, deixe nos comentários que a gente vai providenciar. E claro, vamos precisar da ajudinha de vocês para a gente estar elaborando, né, e financiando, investindo no material mais completo. Tá bom, galera? Então até a próxima aula.